Então, sim, esse é o fim de eu usar esta GPU. Quero dizer, costumava estar lá, mas nós o trocamos e agora estamos rodando o 1390 Ti da Zotac novamente. Mas eu estava tão empolgado em usar esta GPU porque obviamente é a nova GPU 7000 da AMD, 20 GB de RAM, pensei, você sabe, muito mais acessível do que alguns dos Nvidia 3090S, pensei que talvez isso fosse tão bom como aquele. Talvez eu não vá notar a diferença. Eu tinha grandes esperanças, mas como criador, há algumas coisas que você precisa saber sobre isso antes de comprar para uso do criador. Procurando uma maneira barata de licenciar seu Windows. Confira hooks através dos links na descrição do vídeo. Certifique-se de usar o código TN20 para obter 30% de desconto. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para o Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 30% de desconto. Confira hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Se você quiser ver alguns números e gostar de quanto percentual um é melhor que o outro que eu super recomendo, confira o review do 7900 XT onde eu vou mais detalhadamente. Mas neste vídeo, quero falar mais sobre o cenário de caso de uso pessoal em que você acabou de usá-lo. O que é na verdade, qual a sensação de usar, né? Você está tão acostumado a usar o hardware da Nvidia e, ao trocá-lo, qual é a diferença real? O que notei quando editamos com este? Para ser honesto, não duramos muito mais do que uma semana usando este porque era um obstáculo tão grande em nosso fluxo de trabalho que pensamos, olha, não podemos mais fazer isso. Estamos fazendo tantas coisas novamente e temos que refazer algumas coisas. Então, nós apenas trocamos de volta rapidamente. Eu quero falar sobre os lados bons primeiro porque obviamente quem gosta de más notícias primeiro, certo? A primeira coisa que percebemos, que foi realmente muito impressionante, mesmo antes de rodarmos o 1419 lá, como o melhor cartão possível. Sempre que você estava exportando algo em segundo plano ao mesmo tempo, estamos usando o Premiere Pro. Aliás, no codificador de mídia quando havia uma exportação de vídeo, era muito difícil fazer a edição ao mesmo tempo. Sua edição só ficará atrasada porque muitos recursos do PC estão em segundo plano apenas renderizando um vídeo, juntando tudo, RAM, CPU e GPU. Na hora de usar o 7900 XT, coisa incrível, né? Estávamos exportando algo em segundo plano. Nós sempre exportamos configurações muito semelhantes. Bem, desta vez, na verdade, estávamos exportando configurações um pouco mais altas, 8K, alguns dos vídeos 8K que lançamos recentemente, aumentando a escala como projeto 4K para 8K. E percebemos que editando, na verdade, você não notou nenhuma diferença. E parte da linha do tempo era muito suave e funcionava bem quando era uma linha do tempo mais simples, como cortar e usar uma linha do tempo multicâmera com frequência e muitas câmeras, então estava funcionando bem. Mas isso foi apenas quando estávamos usando uma linha do tempo bastante simples. Vou falar sobre cronogramas mais complexos nas sessões ruins ou na sessão de notícias ruins. Outra coisa que percebemos, não havia som da GPU. É uma GPU muito silenciosa e bem refrigerada. Mesmo se você for fazer renderização de liquidificador ou algo muito pesado GPU, pesado, porque a edição de vídeo na verdade não é tão pesada quanto você pode pensar. É mais provável que seja um gargalo da CPU. A menos que você esteja usando o DaVinci Resolve, provavelmente isso é bom. Mas você sabe, sem barulho, completamente bem, sem barulho de bobina, sem nada, estava completamente bem. Então tá bom aí, né? Mas, ao mesmo tempo, não notei realmente uma GPU ruim além do meu Gigabyte 2060 Super que estou usando no meu PC, não meu, este é o PC de edição. E então eu tenho um secundário lá também. Isso é muito alto, mas fora isso, geralmente você não ouve tanto a GPU. Diz-me o que pensas. Sua GPU está barulhenta quando você está editando um vídeo. Eu adoraria saber. Mas a terceira boa notícia, o que notamos é o VRAM. Porque você tem 20 GB lá, isso é muito bom. Porque muitas vezes vejo até 16 GB e meio ou algo VRAM usado no Premiere Pro. Se você for usuário do DaVinci Resolve, vai usar muito mais do que isso, especialmente se fizer um projeto semelhante porque o DaVinci Resolve gosta de usar mais VRAM. Mas foi bom ver isso porque, muitas vezes, quando estamos usando até RTX 3070, isso realmente funciona de maneira muito semelhante no desempenho de edição de vídeo. Estávamos limitados pelos 8 GB de VRAM. Então, ter 20 GB foi uma coisa muito legal de se ver. E é aí que os lados bons terminam. Agora a má notícia. Ao editar no Premiere Pro, uma das coisas que percebemos é que às vezes acontecia algumas vezes. No começo pensamos, tudo bem, é só uma vez, certo? Não está relacionado à GPU, mas todo o resto é o mesmo. Como drivers limpos na GPU, nenhum outro driver lá. Estamos usando uma CPU Ryzen e uma GPU Ryzen.
3950X na CPU e 7900X na GPU. Esse é o meu editor em segundo plano. O Premiere Pro desligava aleatoriamente. Quero dizer, não é como uma mensagem de travamento ou como o Premiere Pro fecha inesperadamente. Literalmente simplesmente desaparece. Como os programas que você está editando e depois POF, tudo se foi. O que acabou de acontecer? Você vai para salvar automaticamente, obviamente você perdeu até 2 minutos do que acabou de fazer. E nós pensamos, ó calças, a primeira vez que aconteceu. Na segunda vez que aconteceu, você pensou, espere um segundo. Isso nunca aconteceu antes. Por que ele está fazendo isso? Às vezes, seria como uma espécie de acidente. Ele salvaria e então diria, olha, paramos de funcionar. Mas então aconteceu 3 vezes. E então acho que na 4ª vez pensamos, não podemos mais fazer isso. Estamos trocando de volta. Isto é ridículo. Portanto, há algum tipo de instabilidade com a GPU e apenas com o software e como isso funciona. Porque essa é a única coisa que mudou no sistema. Vou deixar as especificações do nosso PC na descrição abaixo também. A propósito, fiz um vídeo sobre isso quando construímos isso. Portanto, se você quiser conferir o vídeo, poderá ver como construímos. Só agora estamos começando a ver a idade disso. Outra história, divagando. Portanto, o Premiere Pro trava, bem, não trava, assim como sair, boom, sumir. Isso foi muito ruim. Em segundo lugar, vimos algo semelhante com as janelas. Não era uma tela azul da morte. Não era uma tela preta da morte. Foi como estamos editando, ficou preto. E então o PC está apenas reiniciando. Você é como, oh não. Então às vezes isso acontecia. Agora não estou colocando 100% na GPU, mesmo que essa tenha sido a única coisa que mudou. Aconteceu algumas vezes comigo também nos últimos anos, mas aconteceu muito mais quando tínhamos a GPU instalada. Então foi estranho, sabe, ver tanto em uma semana que pensamos, não, isso é ridículo. No início, ficamos muito empolgados com o desempenho no Premiere Pro porque, quando usamos apenas a linha do tempo e trabalhamos com vídeo, parecia bastante rápido. E nós ficamos tipo, olha, isso é muito bom. E às vezes parecia, você sabe, ainda melhor do que talvez algumas das placas da Nvidia. Mas, assim que carregarmos alguns gráficos na tela, como você pode ter visto em algumas das comparações entre CPU e GPU, carregaremos muito texto na tela e colocaremos alguns números, porcentagens e outras coisas à tela. Assim que fizemos isso, o desempenho foi como? Absolutamente inutilizável. Você gostaria apenas de clicar para editar. Você esperaria mais um pouco. Aqui vamos nós. E então você gosta de selecionar para selecionar o texto e isso levaria algum tempo. Ele iria selecioná-lo. Foi absolutamente horrível, como uma performance não editável. Então pensamos, sabe, se você está usando isso como profissional, como uma ferramenta, não pode fazer isso. E só a instabilidade, às vezes vai correr muito bem. E às vezes a mesma coisa funcionava muito devagar ao mesmo tempo. Então, às vezes, na edição, estamos usando as mesmas câmeras o tempo todo, certo? Mesmas câmeras, mesma multicam, mas alguns dos projetos de vídeo, eles são armazenados exatamente no mesmo lugar, nas mesmas unidades, tudo é exatamente o mesmo, certo? Mas então, ao trabalhar com essa GPU, percebemos que às vezes o mesmo projeto, mesmo que você carregasse o mesmo projeto novamente, de repente ficaria super lento. Tente reiniciar o PC, nada acontece. E então, da próxima vez que colocarmos o PC para dormir, ative-o novamente, uau, é bem rápido novamente. Portanto, apenas a instabilidade do desempenho, às vezes sendo muito bom e muito ruim, não é uma coisa boa de se ver apenas da ferramenta que você deseja usar na criação de um PC. Portanto, a conclusão, se você é um criador, se você é um profissional que faz isso para viver e não apenas um hobby, se você está fazendo isso por um hobby, acho que você tem um pouco mais de graça para alguns das peças que você está experimentando e tentando encontrar correções com elas. E você meio que ajusta o cartão e sabe, talvez tenha um pouco mais de tempo para gastar apenas tentando coisas diferentes e encontrando soluções e coisas semelhantes. Mas se você é um criador onde ganha a vida com isso, por exemplo, você está editando vídeos todos os dias ou na maior parte da semana ou algo assim, 3D, 2D, ótimo ou algo assim, então isso é algo que você não quer que sua ferramenta seja instável, com baixo desempenho, você simplesmente não pode confiar nisso. O que é apenas uma coisa triste. E é por isso que isso me deixa muito triste porque tenho recomendado CPUs AMD há anos e a AMD deu grandes saltos com sua série 5000 e absolutamente acordou a Intel novamente para gostar de criar algo bom. Mas agora o que vi da AMD recentemente é absolutamente zero conversa com os criadores.
Agora você pode estar comentando e dizendo, sim, a AMD anunciou que o iGPU e a GPU dedicada podem trabalhar juntos com a codificação e coisas assim. Não ouvi nenhuma conversa sobre isso. Eu vi as principais palestras disso, mas na verdade não vi isso funcionando na prática. Óbvio que a minha CPU aí não tem a iGPU lá dentro, mas por mais testes que eu tenha feito, não vi a iGPU usada de jeito nenhum, apesar de termos usado o 7950X, por exemplo, com o 7900XTX. Se você ainda não viu esse vídeo, fique à vontade para conferir. Mas não vi nenhuma conversa sobre criadores. Tudo gira em torno de jogos e mais quadros por segundo, o que faz com que todos os criadores escolham o time verde, certo? Mas eu adoraria se houvesse alguma competição acessível para a Nvidia. E acho que isso não é difícil de fazer. Na verdade, é apenas gastar algumas finanças e algum dinheiro do orçamento da GPU ou do orçamento real do servidor, porque o departamento de servidores da AMD está ganhando muito dinheiro. É muito maior do que todos os departamentos de jogos e outros departamentos de CPU da GPU juntos. Portanto, há muito dinheiro para gastar, um pouco mais de engenharia de software e atualizações de driver para fazer isso como criador. E ainda não vimos a nova série da linha profissional de GPUs por aí. Obviamente, essas são realmente GPUs para jogos. E você pode estar dizendo, veja, a AMD tem a série W, você sabe, GPUs da série profissional por aí também. E eu estou tipo, sim, bom, mas eles são bem velhos. Não temos uma atualização para esta série agora. E se você pensar na Nvidia, por exemplo, então a Nvidia tinha um grande apelo para os criadores também na edição de vídeo 3D e assim por diante, mas não vemos isso na AMD. Portanto, não tenho escolha para voltar para a Nvidia. E é sobre isso. Mas se você estiver usando a GPU AMD, adoraria saber sua experiência, especialmente se estiver usando a 7900XT ou a XTX, as placas gráficas mais recentes. Qual é a sua experiência como criador? Se você estiver executando algum desses, informe-me sobre sua edição de vídeo, edição de fotos ou comentários sobre aplicativos 3D. Eu adoraria saber de você na seção de comentários abaixo. Encontro você lá embaixo. Mas se você é alguém interessado em construir o melhor banco para criar um PC, há um guia de construção na descrição abaixo. Confira. Aí está. Qualquer que seja o orçamento que você tenha, há uma construção de PC para você que você pode ter e construir o melhor sistema possível para você. Está tudo explicado lá. Honestamente, é apenas o melhor. Eu sei que é porque não há nada parecido na internet. Confira na descrição abaixo. Obrigado, pessoal, por assistir. E vejo vocês no próximo. Bye bye. E vejo vocês no próximo.